Olá pessoal, nessa videoaula vamos ensinar como classificar pontos críticos em dimensão superior a 2. Nesse caso, nessa videoaula específica, eu só vou fazer o caso dimensão 3 a fins didáticos, porque sai diretamente o caso geral por ali. É a mesma ideia generalizando. Então, o que nós temos? Seja f uma função de R3 por reais, classe C2, e P um ponto crítico não degenerado. Então, a gente calcula a matriz hessiana de f em P e a gente deseja classificar esses pontos críticos, se é máximo local, mínimo local ou cela, baseado nessa matriz. Então, vamos lembrar que essa matriz é simétrica e, se é simétrica, ela é diagonalizável. E esses aqui são os autovalores, que a gente sabe que todos são diferentes de zero, porque eu estou supondo isso. Então, para classificar pontos críticos, a princípio, teria que saber passar para cá e estudar os sinais dos autovalores. O que vamos apresentar é um critério que, no fundo, consegue codificar os sinais daqui desses autovalores com os sinais de alguns determinantes daqui dentro. Ou seja, você não precisa calcular isso. Você não precisa diagonalizar a matriz. Então você pode esquecer um pouquinho até a álgebra linear nisso. É um critério bem poderoso. E o que ele faz é o seguinte. Se eu quiser calcular todos os sinais, por exemplo, eu preciso calcular esse lambda 1, lambda 1 vezes lambda 2, e lambda 1 vezes lambda 2 vezes lambda 3. Se eu souber o sinal de lambda 1, o sinal de lambda 1 vezes lambda 2 e o sinal de lambda 1 vezes lambda 2 vezes lambda 3, é a mesma coisa que saber o sinal de lambda 1, o sinal de lambda 2 e o sinal de lambda 3. E vamos lembrar que se todo mundo era negativo, mínimo local, se todo mundo é positivo, ou se todo mundo é negativo, máximo local, se todo mundo é positivo, mínimo local. É só pensar no cálculo 1. Se a derivada for menor que zero, é ponto de mínimo local. Não, é ponto de máximo local se for menor que zero. Oxe. Então, o que nós temos? A ideia é relacionar esses determinantes a esses aqui agora. Eu vou chamar o H1 esse determinante, o H2 esse determinante, tá? Isso aqui vezes isso, menos isso vezes isso, e o H3 o determinante geral. Tá? Se fosse uma matriz 4x4, aumenta 5x5 e assim sucessivamente. E o que ele faz, o critério de Sylvester, é um critério de álgebra linear, que a gente vai aplicar diretamente agora nesse cálculo de várias variáveis, que diz o seguinte: nós temos essa condição técnica aqui de todo mundo ser diferente de zero. Tá? É uma exigência extra que nós vamos ter. E o que acontece é o seguinte: se o H1 for maior que zero, o H2 for maior que zero e o H3 for maior que zero, somente se todos os autovalores são maiores que zero. Se o H2 for menor que zero, o H2 for maior que zero e o H3 for menor que zero, ou seja, o sinal fica alternando, começando no negativo, menor que zero, maior que zero, menor que zero, todo mundo é negativo. Se tivesse 4x4, maior que zero, e assim, o H4 vai ter que ser maior que zero e assim sucessivamente. E a ideia principal é o seguinte: o H1, eu calculei, está aqui esse determinante. Se o H1 for maior que zero, é porque temos um autovalor maior que zero. Se o H1 for maior que zero e o H2 for maior que zero, então significa que eu tenho um positivo e eu tenho um que seja multiplicação positiva. Tá? Porque o H2 seria, bota aspas nisso, lambda 1 vezes lambda 2. Tá? Muita aspas, se eu disse falso. A única coisa que eu tenho é que ter o mesmo sinal. Tá? Mas, se o H1 for maior que zero e o H2 for maior que zero, eu tenho dois autovalores positivos. E se o H1 for maior que zero, o H2 for maior que zero e o H3 maior que zero, eu tenho três autovalores positivos. Essa é a ideia. E a mesma coisa agora no máximo local. Se eu começar com... Isso aqui é H1.
Se eu começar com o primeiro ser negativo, quer dizer que o lambda tem um autovalor negativo. Agora, se isso aqui é positivo, o que está tendo? Bem, se lambda 1 é negativo e lambda 2 é negativo, a multiplicação é positiva. Por isso que o H2 aqui é positivo. Está codificando que tem dois autovalores de mesmo sinal. Mas se um é negativo, é porque o outro é também negativo. E o H3 negativo, eu estou codificando que o terceiro sinal também é negativo. Então nós temos positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Olha como que fica o sinal. Então eu estou fazendo por multiplicações. E essa é a ideia geral. Então eu vou passar esse critério para classificar pontos críticos. Então vamos lembrar, todos os autovalores negativos, máximo local. Todos os autovalores positivos, mínimo local. Ter autovalores positivos e autovalores negativos, cela. Então vamos explicar isso. Então, olha, o teorema é o critério de Sylvester, tem uma função de R3 por GA, de classe C2, P, ponto crítico não degenerado. Só que ainda vou pedir um pouquinho mais. Eu vou pedir isso aqui. Tanto H1P diferente de zero, H2P diferente de zero, H3P diferente de zero. E se um deles for zero? Aí é outro problema, o que sempre digo, se vira. Não é nada se pode afirmar, não. É sempre se vira e busca uma maneira. Então, estou supondo isso aqui tudo. Então, se H1, H2, H3 for maior que zero, P é mínimo local. Se os sinais alternarem, começando com H1 negativo, máximo local. Caso contrário, P é ponto de cela. Enfim, é só isso que diz o critério. Simples de lembrar e até elegante. Então, vou fazer um exemplo rapidamente, é o seguinte. Encontre e classifique os pontos críticos dessa função. Então, a primeira coisa que eu faço, calcular o gradiente de f. Então, se eu calcular, del f del x, 2x mais 4y menos 2. Del f del y, 10y mais 4x menos 4. Del f del z, 4z menos 8. E agora eu quero, isso aqui vai ser zero, se somente se cada um desses é zero. Então, z é igual a 2, e esse sistema aqui, ambos iguais a zero. Então, se pensar um pouquinho, fazer conta, x igual a 1, y igual a 0. Então, esse é o único ponto crítico. Agora, vamos calcular o reciano de f no x, y, z. Então, é geral primeiro e depois substituir só para facilitar a vida. Como é grau 2, já sabemos que vai ser constante. Então, vamos lá. Então, calcula o gradiente de f em relação a isso aqui, o gradiente disso. Então, del f del x, del f del y, del f del z. Del f del x, del f del y, del f del z, del f del x, del f del y, del f del z. Tá? Essa é a reciana. Del f zz, né, no caso. Então, deriva em relação a x, deriva em relação a y, deriva em relação a z, deriva em relação a x, deriva em relação a y, deriva em relação a z, e a terceira linha, mesma coisa, x, y, z. Então, nós temos que H1 de P é igual a 2, que é maior que zero. H2 de P é igual a 20 menos 16, que é igual a 4, que é maior que zero. E o H3 de P vai ser exatamente 16 vezes 4 vezes 4, parece que é 16, deixa eu ver. 28. H3 de P vai ser maior que zero. Que essencialmente vai ser isso aqui, menos isso aqui, é 16. 16, que também é maior que zero. Se todo mundo é maior que zero, P é mínimo local. E finalizou. P é exatamente o ponto, antes que eu esqueça, 1, 0, 2. Só tem um ponto crítico e esse ponto crítico é mínimo local.
Enfim. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.